Olha que curioso, mas eu vou chegar nessa resposta já já. O TDAH, a pessoa que tem autismo, TDAH é como se fosse a próxima versão dos seres humanos, na verdade. Essas pessoas, elas são, em vários aspectos, melhores do que quem não tem. Só que elas precisam de um ambiente próprio para desenvolver. Imagina que é o super-homem e ele voa. Só que você está mantendo ele no chão, ele não consegue voar. Então, você não está usando o superpoder que essa pessoa tem, que essa pessoa ela tem o déficit de atenção. A palavra déficit aí, na verdade, ela pressupõe que é um problema, mas não é. Sim. Mas essa pessoa ela tem a hiperatividade, que na verdade é o hiperfoco. Se você sabe usar isso, se a pessoa aprende a usar e o ambiente onde ela está usa isso a favor, essa pessoa ela tem uma produtividade, um desempenho, uma gestão emocional, ela tem tudo além do que as pessoas que não têm TDAH. Mas se tentar conviver com uma pessoa dessa como se ela não tivesse TDAH, ela sofre, quem está perto dela sofre também. A gente fala disso já já, porque a Mari falou uma coisa legal antes sobre morar sozinho. Eu queria pegar esse gancho. Muita gente tem um tabu de morar sozinho no assunto relacionamento, né? Morar sozinho é uma fase importante da vida para desenvolvimento, que é o momento onde você aprende a conviver com você. Exato. A diferença de morar sozinho ou morar com outra pessoa é que morando sozinho você não tem terapia. Morando com outra pessoa, você tem terapia todo dia. Enquanto você tiver terapia para dar manutenção nos problemas que têm que ser resolvidos, você não resolve. Você vai cozinhando esses problemas. Alguém está dando manutenção. Então a gente cresce num ambiente terapêutico, que é a casa dos pais, dos educadores, da família, você está convivendo com ali. De repente você vai direto para um relacionamento e não passa pela fase de morar sozinho, você não aprendeu a conviver com você. Nossa. Agora, a réguas... Profundo. E eu acho não exemplo. Eu vou falar uma coisa. Eu saí de casa aos 26 anos para morar com meu marido, né? E saio de uma casa, e ele já morava sozinho na casa dele, nos encontramos ali naquele ambiente, fomos morar juntos. Aí passou um ano, eu engravidei, quando meu filho tinha 3 anos e meio, eu não queria mais ver a cara do meu marido, porque o que aconteceu comigo e o que foi fundamental para a minha primeira separação. Hoje, só contar para o Thiago, porque eu não sei se o ouvinte já sabe a minha história, eu casei com o mesmo marido 2 vezes, né? Mas essa primeira ruptura nossa não deu certo muito em função do meu pouco amadurecimento. Hoje, eu tenho essa noção. Por quê? O que aconteceu? Eu fui morar com ele, ele tinha uma maturidade, ele fazia as coisas, e ele conseguia fazer com muita, de uma forma muito prática tudo, muito eficiente. Ele sabia cozinhar, ele sabia cuidar da roupa, ele sabia cuidar da casa, muito melhor que eu. Eu sou a caçula de 4 irmãos que estava saindo da casa da mamãe. Entendeu? E indo morar com outra pessoa que tinha uma maturidade que eu não tinha. Então, o que rolou? Eu não dei conta daquela... Então, ele me criticava por uma coisa, por outra, por pequenas coisas do dia a dia, que entra exatamente nisso, e eu não dei conta daquilo, né? Eu precisei sair dali, me conhecer, entender quem era a Renata que era a mãe, quem era a Renata que morava sozinha, que de repente virou mãe, que de repente virou uma mulher madura, para eu conseguir resgatar essa relação. Isso. Então, hoje, eu tenho, nesse segundo casamento com a mesma pessoa, uma outra relação que nem se compara ao que foi a primeira. Então, casa exatamente nisso que você falou. E dá pra gente tangibilizar, assim, dar nome. O que é isso? Não fica muito abstrato. Thiago, Renato, o que é amadurecer? Quando eu vou morar sozinho, o que eu vou amadurecer? Eu estou amadurecendo o quê? Qual que é a diferença da Renata de antes para depois? Aprender a lidar com emoções. Isso é uma coisa que está na regra do jogo. A gente nasce, se tivesse um manual, isso seria um capítulo de ouro lá dentro. Uma coisa que vai dividir a transição entre a sua fase infantil e a fase adulta é você sabe lidar com suas emoções, porque elas vão manifestar. Elas são frutos do nosso sistema endócrino, até, hormonal. As emoções vão manifestar. Agora, como é que a gente lida com elas? Se a gente não aprende a fazer isso, a gente desconta no outro. Morar sozinho é para os fortes, né? Para poucos. Porque é você aprender a ganhar de você, a vencer as suas discussões. Vai ter momentos que você vai falar, não, eu não quero que seja desse jeito. Só que não tem ninguém em casa para você reclamar, para você culpar, para você descontar, para você gritar. Não tem ninguém. É porque é muito fácil culpar o outro, né, Tiago? É a válvula da panela de pressão. Só que você não está aprendendo a desligar o fogo dela.
ou abaixar o fogo. Você vai ter que virar para você e falar, como é que eu vou administrar isso aqui dentro da minha cabeça agora? Que tipo de pensamento eu tenho que ter? Isso é amadurecer. Quando a gente é criança, a gente tem problema, a gente só grita, os pais vão lá, acordam, ajudam. Você não tem que aprender a lidar com aquelas coisas ali dentro. Alguém resolve para você. Se você vai para a fase adulta, para relacionamento, sem saber lidar com suas emoções, vai dar problema. Ainda mais se os dois estiverem assim. Tiago, eu vou considerar então a falta de amadurecimento como uma das coisas que atrapalham o relacionamento de um casal. Quais outros que a gente pode citar? Nossa, tá com tempo, né? Vamos lá. Daria uma lista. Pode dar uma passada, assim. 6 horas de programa hoje, gente. Vamos lá. Ele, como especialista em recuperação de casais, ele tem que trabalhar com essas questões, né? No seu dia a dia. Top ali, as coisas. Coisas que já apareceram aqui no programa mesmo. Você tentar melhorar outra pessoa. É legal, eu consigo trazer aqui de onde que essas coisas vêm, por que elas existem. Por que uma pessoa entra no relacionamento e ela está determinada a melhorar outra pessoa. E olha só, essa novela, isso tem um final. Só que muitas pessoas não chegam no final dela. Porque elas terminam o relacionamento antes de melhorar outra pessoa. Só que se por acaso uma pessoa que está num relacionamento decidida, não, eu vou melhorar, essa pessoa vai ficar mais organizada, ela vai ficar mais focada, vai ficar mais trabalhadora, vai ficar mais empenhada, vai ficar mais isso. Se a outra pessoa melhora, termina também. É verdade. Vocês terminam. Porque você se apaixonou pela pessoa desajustada, vamos dizer assim. Você foi para um relacionamento para fazer terapia. Se você não tiver motivos para estar naquele relacionamento, que não sejam melhorar a pessoa, tem que ter motivos além disso. Se você está no relacionamento e você reconhece que o que te mantém ali, o seu propósito, a sua empreitada, o que te faz acordar todo dia e voltar para casa eu tenho que ajudar aquela pessoa a ser melhor. Aquela pessoa ela tem que curar daquilo, ela tem que superar aquilo, ela tem que respeitar mais os pais dela, ela tem que ser mais carinhosa com nossos filhos, ela tem que ser mais isso, mais aquilo. Peraí, essa pessoa que você está falando quer mudar a outra, ela não quer a mesma pessoa que você está citando aí. Sim, ela quer mudar a outra pessoa. Aí não dá, né? Mas existe existe muito. Mas não, o que eu quero dizer assim, melhorar, eu acho que a gente melhora. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa que era. E muitas das minhas coisas eu melhorei por causa do meu companheiro. Sim. Agora, melhorar é diferente de mudar. Sim, melhorar é um tipo de mudança, né? Eu entendi o que você quis dizer, assim, mudar é mudar de um tipo de comportamento para outro. Melhorar é você manter o seu comportamento, só que com mais performance, de maneira mais produtiva, de maneira mais... isso atrapalha, não o melhorar, o mudar. Querer mudar o outro atrapalha, e isso é comportamento herdado de conflito com os pais. Isso é típico, eu encontro isso em todos os pacientes que têm esse tipo de conflito. Por que é que você quer tanto mudar o seu marido? Na verdade, aquela menina que queria mudar o pai. E ela não consegue mudar o pai, não conseguiu mudar o pai. Agora ela transferiu isso pro marido. E eu falei, Tiago, hoje eu não quero mudar nada do meu pai. Eu sei, você transferiu pro seu marido. O seu pai hoje, seu relacionamento com ele é lindo. Não tá nele mais a bola, já passou para outro. E vice-versa, se for um rapaz, fala, não, eu tenho que ajudar ela a ser mais assim, o meu jeito é que é o certo, o meu jeito de colocar a toalha, o meu jeito de fazer isso, a pessoa tem que fazer do meu jeito. Na verdade, o que essa pessoa quer, eu quero que pare de colocar a toalha na cama. Essa pessoa queria que a mãe dele parasse de colocar a toalha na cama, ou a mãe dele parasse de fazer uma coisa que equivale a colocar uma toalha na cama. E aí o casal acaba construindo ali dentro do relacionamento um ambiente terapêutico. Eu não vou citar exatamente o do copo, não, mas muita gente reclama de detalhes desse tipo. Da pasta de dente, deixa o copo sujo, da tampinha. A gente na reunião, e aí a gente fala sobre esse tema, né? E aí o pessoal começou a falar, assim. E um colega nosso falou que uma coisa que irrita ele demais é que a mulher dele, toda vez que vai tomar alguma coisa, ela vai na cozinha, pega um copo, toma um gole e põe na pia. Aí vai na cozinha, vai pra sala, volta, pega outro copo, bebe, põe na pia. Ele falou que chega do trabalho, tem assim 25 copos na pia. Né? E ele fica, e eu falei assim, gente, isso me irrita. Cada um tem... Aí a outra falou que é da toalha. Cada um com uma mania. Cada um com uma mania. E eu tenho um amigo que terminou um noivado porque ele falou que não aguentava mais a menina não colocar os sapatos. Isso aí a pessoa tem toque, porque aí tem outra questão.
que ela se não colocava os sapatos junto. E ele ficava virado de cabeça, assim. Ela era bagunçada com sapatos. E ele teve um noivado. Que bom pra ela, né? Não, porque que sorte a dela. Né? Que bom pros dois, Mas né? eu tava falando que quando eu comecei a namorar o Guilherme, a gente foi morar junto, aí em algumas casas, a gente passou por alguns apartamentos, e aí eu me lembro, deu numa cozinha e ele falando alguma coisa de copo. Aí eu olhei pra ele e falei assim, não vamos brigar por coisas domésticas. Aí durante muito tempo eu falava, não vamos brigar com coisas domésticas, que isso prejudica os casais. Dá pra esconder até quando não brigar por coisas domésticas? Pois é, tem que combinar isso entre as 4 partes. O problema é que normalmente os casais combinam só entre as 2. Todo casal vai ser composto por 2 adultos e 2 crianças internas feridas. O dia que inventarem um teste para saber se a pessoa tem ou não uma criança interna ferida, isso vai mudar o jogo dos relacionamentos e vai forçar as pessoas a amadurecerem. O problema é que as pessoas não passam por um processo terapêutico para curar a criança interna. Elas Todo acham mundo tem uma criança interna ferida? Quem não passou por um processo de curá-las... deixa eu ser mais prático. A gente tem um processo automático de curá-las, tá? Todo mundo tem um sistema imunológico, como se fosse isso, mental, emocional, que cura essas feridas, esses traumas. O problema é que alguns desses traumas, eles passam por tantos reforços ao longo da vida, que o sistema que a gente tem de curá-los para de funcionar. E aquilo fica realmente exposto. Esses casos são os que precisam de terapia, mas é terapia específica para isso. Não é a terapia que as pessoas realmente entendem como... eu vou lá, hoje eu sou o Thiago, eu sou uma pessoa, um homem de 42 anos, eu vou lá fazer terapia. A terapeuta vai começar a me conduzir, o terapeuta... Ele está terapeutizando quem? O Thiago, de 42 anos. Se eu tiver problema na minha vida aos meus 42 anos, a terapia vai funcionar para mim. O problema é se eu estiver levando para a terapia um trauma, um problema que aconteceu aos meus 5 anos de idade. Tratar o Thiago sem uma abordagem para chegar lá não vai resolver. São os casos onde as pessoas falam, eu estou em terapia já tem anos e ainda não resolveu. É porque você está terapeutizando a pessoa errada. Você está terapeutizando a sua consciência adulta quando o problema está na sua consciência infantil. Existe técnica terapêutica para abordar a criança que está dentro do adulto. Mas sua pergunta, toda pessoa tem uma criança ferida? As que não trataram, têm. Porque é praticamente impossível, no modelo de educação que a gente tem aqui, ocidental, latino, que é um modelo de educação muito herdado do... Ninguém estuda sobre educação infantil no Brasil, na América Latina. Ninguém estuda sobre isso. Quem estuda sobre isso é quem faz pedagogia. Ninguém estuda. Então as pessoas elas tendem a educar os filhos como elas foram educadas ou como elas acham que elas têm que ser educadas. E elas criam os filhos como um processo terapêutico. Eu meio que vou descontar no meu filho as questões que eu tenho para resolver em mim. Meu filho vai ser um retrato moldado do que eu gostaria que tivesse sido. E aí você acaba criando um ambiente terapêutico ali dentro. Qual que é a consequência disso? O seu filho vai repassar isso para frente. E aí a gente tem um modelo aqui que está sendo herdado a diversas gerações, onde as pessoas elas mantêm crianças feridas internas. A gente não tem ideia, as pessoas não estudam sobre como criar um ambiente certo para crianças. Então todo mundo tem. Quem tratou, não tem. Thiago, mas se eu tratei uma vez... Essa pergunta também é comum. E às vezes tratou sem ajuda de profissional. Tratou-se igual você falou. Tratou ali, sim. Olha, entendendo essas complexidades, né? Cara, a vida infantil até os 7 anos, ela é uma Disneylândia de traumas. Todo dia, toda semana tem. E o corpo vai curando aquelas coisas. Vai curando aquelas feridas. Uma ou outra passam para a vida adulta. Porque elas são, uma outra sim, uma meia dúzia. Passam para a vida adulta, inflamam e transferem para relacionamento. Então, chega no nosso tema aqui por isso. Eu acho que essas relações dentro da nossa casa, nossas relações com os nossos pais, elas são, assim, fundamentais no nosso processo de relacionamento homem-mulher, mulher-mulher, né? Com seu par. E as pessoas não percebem, eu acho que não percebem. E tem um outro ponto que eu acho muito grave, Thiago, eu queria que você falasse dele, que é essa questão da culpa, né? As pessoas, eu acredito fortemente que todo relacionamento que não dá certo ou que tem algum tipo de problema, 50% é de uma pessoa, 50% de outra. Assim, eu acho que ninguém... Sim, eu escuto muito e tenho ouvido cada vez mais as pessoas culpando o outro. Não deu certo por causa dela, não deu certo por causa dele. Então, assim... É muito fácil você pegar os problemas e colocar no outro. E sem olhar para si. É isso mesmo, assim, é 50-50? Qual que é esse índice aí para gente, esse percentual? Olha, uma das coisas que deveria fazer parte da educação infantil, ensinar os filhos a reconhecerem quando estão errados. O que os pais, herdando, o que eu falei antes, herdando
os vícios aí de educação das gerações anteriores. O que os pais, os tios, os avós, os educadores, os professores, o que eles ensinam para as crianças? Escondam seus erros. Porque se eu descobrir que você errou, você vai para o castigo. Se eu descobrir que você errou, vai ter alguma consequência. Não tem conversa, não tem comunicação para gerar aprendizado ali dentro. A partir do erro. E tudo o que acontece, gente, é um ser só, é uma linha cronológica só. Não dá para virar uma página. Tudo que viveu comigo, que aconteceu na minha infância, Thiago, não vai influenciar a minha vida adulta. Eu falei, não, você não trocou de sistema nervoso nessa transição, é o mesmo. Tá tudo ali dentro. Essas coisas, o que é a culpa? A culpa, primeiro, ela é uma herança. Você veio de uma educação que automatizou em você o comportamento de culpar o outro. Quando você viu, você já culpou. Já não tem mais opção de negociar isso. Já veio ensinado. E você não tem competência para lidar com os seus erros, mas internamente, você não morou sozinho. Você nunca quebrou um copo sozinho em casa e olhou para lá e falou, não tem ninguém para eu culpar, que colocou o copo fora do lugar. Agora eu vou ter que lidar com isso aqui comigo. Você vai ter que fazer. Você vai ter que se virar. Olha, queimou a luz, eu vou ter que chamar alguém. Ai, não dá pra culpar. E foi você mesma que queimou. A gente não queima nada, entendeu? Não é a lâmpada queima sozinha. A lâmpada queima sozinha. E aí a gente tem que ir lá mas trocar. E tem que ter resolver. a lâmpada em casa. Meu Deus, é muita coisa. Ninguém passa por isso. E isso é uma competência fundamental para ter um relacionamento que não é tóxico. Você ser capaz de virar e falar o seguinte, olha, peraí, eu tenho parte nisso. Eu tenho culpa nisso. De repente eu tenho total culpa nisso aqui. Por exemplo, nos seus atendimentos de consultório, você vê esses 50 pouco divididos? Sim. Às vezes eu viro para um paciente, converso, tem uma etapa da conversa que a gente faz separado, na primeira avaliação, antes de começar um tratamento. E aí eu viro para eles depois e falo assim, olha, vocês podem começar um tratamento agora, o orçamento está aqui. Esse é o valor de investimento para a gente tratar. Ou vocês podem economizar esse dinheiro aqui com você pedindo desculpa para ela. Se você pedir desculpa para ela e vocês saírem daqui agora, resolve. Se vocês não quiserem, vocês podem pagar e eu vou tratar, nós vamos passar por um outro caminho. Às vezes é um detalhezinho, é uma ferpa. É um espinho que está ali, que está causando um problema enorme. Era só tirar aquele espinho ali de dentro. Às vezes é um episódio grave. É porque a maneira, ela só precisava de um pedido de desculpa, tem que ser de verdade. Você fala, mas... Aí não repetir de novo, né? Porque nós já vai pedir desculpa. Lógico. Mas às vezes o repetir de novo, às vezes a pessoa vira para mim e fala, Thiago, isso aconteceu há tantos anos atrás. Não aconteceu de novo. Fica remoendo já tá ali, mas mágoa, isso tá aqui dentro. Sabe por quê? Porque aquilo é exatamente o que o pai fez e não ficou resolvido. Aquele espinho doeu exatamente no mesmo ponto que já tinha uma ferida aberta. Tá aprendendo, né, Renata? É difícil ser pai e mãe, tá vendo? Não é moleza, não. É uma não. missão, Minha filha, é difícil ser filho também, tá bom? Não vem não. Também. Vem não. É uma missão Põe uma coisa no pai e na Não, é mãe. porque eu tô falando que o pai e mãe, a forma que a gente vai agir ali, traz consequências para a vida fora daquela criança. Ela vai refletir o adulto que ele é. Sim. Então a nossa missão é muito eu acho que eu complexa. tenho uma oportunidade, gente, hoje, né, com muita informação, que há um tempo atrás não tinha, de tentar não traumatizar. Fazer tá, diferente, né? Tentar não traumatizar tanto. Hoje a gente tem muito estudo, muitas pessoas falando sobre formas, né, não sei se somente educação positiva, mas formas de minimizar os traumas. Nós vamos traumatizar, gente. Isso aí nós temos que saber também. Todo mundo vai... Mas... causar menos traumas de uma forma mais leve e tentar, né, ajudar mais a criança do que tolher. Quer umas dicas sobre como fazer isso? Eu acho que hoje os pais e filhos são mais próximos até do que na minha geração, né? Existia um distanciamento maior. Assim, é diferente hoje, com certeza. A criação é diferente. Antigamente já tinha pais que literalmente eram ausentes fisicamente, né? O autoritarismo era maior. Tinha mais, né, uma herança mais curta da geração anterior, que foi criada com autoritarismo, porque, poxa, uma família que tem ali 10 filhos, 12 filhos, se alguém não começar a mandar ali dentro, não tem ordem ali, porque não tem estudo. Não tem estudo sobre educação infantil. Sim. Então a única maneira de você colocar ordem numa casa que tem 10, 12, 14 filhos, é assim. Então, e aí a geração seguinte falou, não, minha geração teve 4 filhos, mas pera, eu só sei ensinar mandando. Então vão mandar. A próxima geração tem 1, 2 filhos. Mas ainda está usando o método, por quê? Não estudou como é que faz isso. Mas é legal entender também, Renata, que ter filhos, por um lado, é uma faculdade para a gente muito legal, talvez uma das mais valiosas, de desenvolvimento. Uma das coisas que todo mundo tem que aprender a fazer com filhos pequenos é aprender uma outra linguagem de comunicação.
que é uma linguagem muito mais do amor, é uma linguagem muito mais do que a linguagem adulta que a gente está acostumado. Se você tentar conversar com uma criança do jeito que você conversa com um adulto, ela não vai entender. Você vai ser obrigado, se você quer ter sucesso, você vai ser obrigado a aprender uma linguagem diferente. E isso desenvolve a gente. Tiago, e qual que é a linha entre essa educação infantil, amorosa e afetiva e a falta de limite? Porque atualmente, né, o que tem de uma geração mais nova aí, completa, não vou, sei lá, gente, quem tá ouvindo que for geração mais nova pode me cancelar, mas assim... Não, ninguém vai te cancelar. Mas é grande a diferença. Assim, as pessoas estão passando do nível, estão folgadas, não tem limite, né, não estão correndo atrás das coisas, né, moram na casa dos pais até os 40 anos, acham que os pais têm obrigação de tudo, porque os pais tiveram uma educação tão rígida que resolveram falar, não, eu não vou fazer isso com meus filhos. Mas ainda não, eu acho que ainda não tem esse equilíbrio. Aí ou é muito rígido ou pode tudo. E aí a criança acaba colhendo uma consequência tardia, mas que atrapalha nos relacionamentos, né? Porque quem não tem limite... Olha, a área de relacionamentos, ela ainda vai pagar o preço por isso. Os atuais relacionamentos adultos hoje ainda não são constituídos por pessoas que foram criadas sem limite. Essas pessoas, elas estão hoje, vamos pegar a geração dos anos 2000, que começou, elas estão começando a realmente jogar o jogo do relacionamento. E isso, elas ainda vão entrar em campo oficialmente nisso, isso ainda vai dar problema. Elas ainda não sabem como é você ser uma pessoa sem limite, vivendo como uma pessoa que também não sabe o que é ter limites, não sabe o que é respeitar o outro, não sabe o que é nada disso. Então isso ainda vai dar problema. Eu convivo com essa geração, né? Eu tenho um filho nessa idade, convivo com geração que teve diferentes relacionamentos. Já passou por 3 relacionamentos sérios, porque ele gosta de relacionamentos sérios. E eu acho interessante observar nessas relações ou seja, eu convivo com jovens nessa faixa etária, né, que a Mari se refere, até mais jovens do que a faixa etária que a Mari se refere, porque ela foi mais adiante, que eu concordo. Mas eu acho o seguinte, que é uma geração que é muito diferente já da minha, porque eles são muito mais intensos nas relações. E aí, intensos para o bem e para o mal. Assim, em que sentido? Eles amam muito rapidamente e também não amam mais muito rapidamente. Não, mas não é só isso, que era uma outra questão que eu queria juntar e queria saber, né, qual que seria a fórmula, né, que se é que existe uma fórmula, porque antigamente os relacionamentos era, né, até pegar na mão, e conhece, senta do lado, namora no sofá, fica noivo 25 anos, o pai que eu acho uma bobagem. Exato, né, assim, sem julgamento, era isso. Sim. Hoje em dia tem gente que com 2 semanas já casou. Sim. Né? E ao mesmo tempo que em 2 semanas essa pessoa já casou, em 1 semana já separou também. Porque o estopim, eu muito acredito, menor. É muito menor. Né? Você fala, não, a pessoa fez meia coisa que eu não gosto, não, vai embora, passo para outro, a fila andou, tô distribuindo senha. E antigamente a gente não, porque eu não sou dessa época, mas as mulheres, os casais, às vezes se aturavam. Sim. Mas não rompiam, né? Então, assim, eu acho que não é nem de um lado, nem do outro. Mas como encontrar esse equilíbrio num mundo que é tão imediatista, a gente quer tudo pra ontem, quer casar pra ontem, quer achar uma gêmea, quer separar, quer tudo ontem. Tem uma resposta que casa muito com o tema do programa de hoje, sobre o que pode atrapalhar. E é o que exagerava antes, nessa geração anterior, que eram valores. A geração anterior, ela carregava muito o peso de valores, princípios ali na educação dos filhos. Então, o respeito, ele tem que chegar num nível em que você só vai pegar na mão dessa pessoa. Você não pode nem pegar na mão de ninguém. Por quê? Porque isso é um valor que a família, que a educação mais tradicional, mais assim assado e tal, isso só está sendo repassado de gerações anteriores também. Se você perguntasse por que não pode pegar na mão, você ia encontrar uma resposta que não tem fundamento. Então as pessoas educam os filhos há várias gerações sem fundamentação. Agora, hoje, essa questão dos valores, ela foi quase que completamente abortada. As crianças não sabem, os jovens hoje não sabem o que é isso,
Aí a gente que está é um generalizando. valor? O que tá? é uma... Por favor. Não, tô falando que a gente está generalizando. Que claro que tem jovens que sabem o que é isso. Sim, claro, né? claro. Trazendo esses isso fique claro. Lógico. Na minha casa, meu filho sabe o que é valor, por exemplo. Sim, meu filho de 21. Eu tenho um filho de 21 anos também. Que posso falar por ele com tranquilidade aqui, que ele sabe o que eu considero ser a dose certa. Qual que é o território do respeito, qual que é o território onde você pode conquistar mais espaço ou não conquistar mais espaço. Ele sabe em uma relação, no trabalho, em diversos ambientes, ele sabe como fazer isso. Foi educado para isso. A questão é sobre limites. As crianças, os jovens, as pessoas não nascem com uma autorregulação de educação. Ninguém vai se autoeducar. É papel do pai, da mãe, dos educadores, dos professores, educarem. Educar é programar. É programar o seguinte, como é que você se comporta em determinada situação. Então, o que vai definir se o limite, se a pessoa vai saber administrar bem ou não a liberdade, os limites que ela tem? Essa é a questão de valores. Ensinar, falar, olha, ensinar e, se possível, proporcionar um ambiente que patrocine isso também. Isso é importante. Porque senão você vai atrapalhar um relacionamento. Você pega uma pessoa que não tem esses princípios, não estou nem defendendo se é certo ou se é errado, mas não tem a mesma compatibilidade de princípios. Eu acho que trocar de pessoa é muito simples. Não, eu acho que a gente tem que preservar e tentar construir uma relação certa, porque nenhuma relação vai encaixar 100%. Eu não acho que precisa ficar até a morte. Se não estiver dando certo, tem um momento que eu estou equilibrada. O outro, os valores dele pessoas são descartáveis. Isso é uma programação de valor. O quanto eu vou valorizar ou não outras pessoas e relacionamentos. Se você tem uma incompatibilidade disso, isso vai dar problema na relação. E a questão para equilibrar é ter uma boa educação de valores e ensinar os filhos a encontrar pessoas que têm os mesmos sinais. Olha só, eu vou dar uma pausa aqui para a gente ler as participações dos nossos... Tem até uma pergunta aqui sobre a culpa, que parece muito semelhante ao que você tinha falado. Mas vamos lá. Valuana, nunca brigo com meu namorado. Eu acordo dizendo para ele... Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, me absorvendo. De repente eu me vi assim, completamente sua. Te amo, Tudão. É uma declaração de amor dela pra ele, gente. Eli Medeiros, esse raciocínio veloz e furioso da Brita é demais. A Brita jamais cairia numa pegadinha do tipo, manda um abraço pro meu amigo Oscar Brito. Não entendi. Eli Medeiros, depois a gente conversa. Joel, ciúmes de roupa curta, mau hálito, toalha molhada, dar mais atenção pro celular ou animal de estimação. Dar atenção pro animal ainda vai, mas dar atenção só pro celular, isso é completamente irritante. Até meu filho tomou o celular do meu marido outro dia, pôs na mesa longe dele, achei o máximo. Mudar canal de TV quando você está assistindo algo. Ai, que legal. Valuana, sugestão de shampoo interessa aqui, tá tudo anotado, tá, Valuana? Joel, toalha molhada dá fungo. Eu termino de tomar banho e já coloco no sol. O Eli Medeiros perguntando, tá com uma dúvida, aquelas laranjas das fotos de ontem eram de verdade? Eram orgânicas, da horta de Mariela. Eu tirei foto depois para mandar para as meninas da árvore, para elas não duvidarem de mim. E eu chupei depois as laranjas, só para deixar claro que a gente jogou fora, não. Quero ver o que vocês vão inventar para as fotos de hoje. Joel, Eli Medeiros gosta de laranja? Não vou. Joel, você tá engraçadinho. Bom de morar só é a privacidade. Quando divide casa com alguém, a privacidade não é mais a mesma, diz Joel. Diego Denner, uma atitude que acho que atrapalha as relações é o sequestro da vida alheia. Várias pessoas perdem a capacidade de fazer as coisas sozinhas. Mimetiza, depois né? que entra em uma relação, perde a individualidade, né? Não gosto disso. Isso também eu acho que é muito... problemático, né? E tem a relação que a pessoa, além de mimetizar, ela some dos amigos, né? Ah, tem. Tem isso também, né? Você começa a namorar, você esquece completamente os amigos, vive aquela vida ali, na hora que acaba o relacionamento, fica ali que nem azeitona em boca de banguela, sem saber pra onde ir, porque não tem um amigo, né? É terapia, gente. É relacionamento, as pessoas indo para a vida com relacionamento sem entender que tá indo para uma terapia. Tem dores internas e aquele lugar vai resolver suas dores. Cara, não tem nada mais importante na vida de uma pessoa do que resolver as dores internas dela, as dores emocionais. Ela larga família, larga amigos, larga trabalho, larga tudo por causa da outra pessoa. Não está amando, apaixonado, não, está fazendo terapia com aquela pessoa. Quando está passando raiva, está aliviando a panela de pressão. Quando não está passando raiva, ela está num ambiente seguro terapêutico. Ela sabe que se o bicho pegar... Só que isso acontece nos bastidores, não acontece no palco. Isso faz as pessoas afastarem de amigos e de tudo. A Vani Branco dizendo o seguinte, ao meu ver, os relacionamentos não dão mais certo porque os adultos ainda permanecem na infantilidade, ou seja, não se conhecem, portanto, não aprendem a se moldar.
Acredito que a gente não muda ninguém, pois somos nós que temos que mudar. Ela mesma falando. O Eli Medeiros, concordo com o especialista parrudo. Mulher madura é tudo de bom. Pedro Caldas, eu vivo sozinha há muitos anos, nunca tive vontade de viver com ninguém, continuo feliz por não viver com ninguém justamente quando vejo esse tanto de problema. Durmo tranquila, sem dívidas e dúvidas. Vauluana, o especialista falando e eu me lembrando daquela música, sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Essa é boa mesmo. E a Vani pergunta, gostaria de perguntar para o especialista o que ele acha do sentimento de culpa. Acho que o sentimento de culpa é uma energia negativa que a nível inconsciente faz sofrer porque acha que tem que pagar. Acho que é um pouquinho diferente, né? Porque eu perguntei sobre culpar o outro. Esse é a pessoa que se sente culpada, né? Mas a palavra culpa ali tem uma coisa em comum nos dois cenários, que ela funciona como um tipo de terapia. A pessoa que está culpando a outra, ela está fazendo uma terapia. Eu acabei nem chegando nesse ponto na hora da resposta, né? Eu trouxe que tem uma automatização, você só aprendeu a fazer desse jeito, você não sabe, não tem competência para reconhecer que está errado. A pessoa que não tem competência para reconhecer que está, não vai reconhecer nunca. Ela não sabe fazer isso, ela não sabe lidar com uma outra pessoa desapontada com ela. Ela não sabe como lidar com isso. Então ela evita isso a todo custo. Pode ter uma foto, pode ter um vídeo, um áudio. Ela fala, não foi. Ela não vai assumir. Ela não sabe fazer isso. Então ela vai culpar a outra. E essas pessoas, muitas vezes, elas acabam desenvolvendo a inteligência de maneira ruim, que elas conseguem desenvolver uma argumentação, uma narrativa, uma contextualização que realmente faz a outra pessoa se sentir culpada. Então essas pessoas geralmente elas se tornam muito boas em desviar a atenção, desviar o assunto, desviar o foco, desviar isso tudo. É um desenvolvimento de inteligência por um caminho que não é o melhor. Só que a pessoa que está culpando a outra, ao mesmo tempo, ela está fazendo um tipo de terapia interna. Além de não reconhecer, ver a outra pessoa sendo culpada reproduz cenários de infância onde ela era culpada e ela, na verdade, sabia que não era. Então isso alivia uma pressão interna. Agora, pelo que a ouvinte... Qual que é o nome? A Vani. A Vani. Pelo que a Vani falou, Branco. Da pessoa se sentir culpada, quando eu chamo de terapia, gente, é preciso reconstruir um pouquinho o conceito da palavra terapia que as pessoas têm, sabe? Quando eu vou para um lugar, com alguém conversando comigo, terapia a palavra terapia é um pouco mais abrangente que isso. Quando uma pessoa se culpa, isso dói, só que isso alivia uma outra pressão interna. Então, é você trocar uma dor por outra que parece ser mais leve. Tem gente, é muito comum encontrar em pessoas que têm depressão, pessoas que têm um comportamento mais depressivo, elas se culpam muito. Olha que intriga dentro de relacionamentos. É muito comum uma pessoa se culpar para tentar fazer a outra sofrer. Ela, sei lá, fui traído. E essa pessoa entra num processo de se vitimizar e de se culpar. O que ela quer, na verdade, ela está sofrendo. Quando ela se culpa, ela está sofrendo por aquilo. Só que é uma dor menor do que a dor de sofrer por ter sido traída. E quando ela se culpa, ela está tentando mostrar para outra pessoa que ela está sofrendo, para ver se essa outra pessoa reage e vem cuidar dela, para tentar reparar o que foi. Porque na minha infância inteira minha mãe reparava, na minha infância inteira meu pai reparava, às vezes, né? A mãe e o pai, enfim, cuidavam de mim, sempre tinha alguém para cuidar de mim. Agora eu estou no relacionamento e não tem alguém para cuidar de mim. A pessoa começa a se maltratar para tentar despertar no outro esse comportamento. Isso é autoterapia. Ô, Tiago, e pensando muito em tudo que a gente falou aqui hoje, a gente falou muito sobre uma geração inicial de pais ausentes. Falamos sobre a criança traumatizada, né? Os traumas das nossas crianças feridas. Sim. E falamos sobre pais superprotetores excessivamente presentes. Não estou falando da infância nem da adolescência, porque sim, os pais têm que estar presentes mesmo nessa fase. Sim. Mas aí tem uma fase na vida adulta que os pais têm que deixar o povo embora, os filhos irem embora. E qual o momento que é esse? Porque a gente vê hoje pessoas com 30 anos morando com os pais e ainda super protegidos. Qual que é esse momento do vai com Deus, estou aqui porque precisar, mas vai você viver a sua vida? E além disso, Rê, pessoas que saem, vão morar com um companheiro, separa e volta para a casa dos pais. Sim. Mais variações. Sim. E quem sai de casa e continua usando toda a estrutura da casa dos pais. Tem isso também. Que vai lavar roupa e a mãe que lava.
Vai comer, vai na casa da mãe, pega a marmita e vai pra casa. Saída boa, né? Essa aí os pais continuam pagando o boleto. Os benefícios continuam lá. Tem isso também. Que é hora de dar gente. tchau. Olha, ser pai, ser mãe, gente, é literalmente uma faculdade mesmo, sabe? Eterna, né? Mas é uma faculdade de desenvolvimento humano. A pessoa, ela recebeu um presente, nasceu um filho, uma filha, que você acabou de receber um presente, essa aqui é a sua inscrição para você amadurecer coisas que você não ia amadurecer. Se não amadureceu até hoje, a oportunidade é agora. Quando é que você separa isso dos filhos? Primeiro, os pais eles têm que ir contra o instinto de literalmente deixar o filho, né, seguir a vida em frente, porque pelo instinto mais materno, mas o paterno também no sentido de ensinar a proteção, eles querem cuidar a vida inteira. Eles querem estar ali, a prole, eu quero ver o que está acontecendo, porque eu não conheço lá fora o território. Então eles têm que ir contra esse instinto e observar 3 sinais que acontecem quando está na hora de deixar os filhos. Geralmente nós passamos por 3 lutos. E o terceiro deles é o luto da separação dos pais, metafórico. O primeiro luto é o luto do brinquedo. Ele acontece quase junto com o luto do corpo. Tem uma fase da vida onde a gente para de gostar dos brinquedos de infância e começa a despertar para o que seriam brinquedos da fase adulta. Essa transição ela tem que acontecer, ela pode ser ajudada. Se ela não for atrapalhada pelos pais, ela acontece quase que naturalmente, tá? Isso muitas vezes vai fazer com que a criança que gostava de brincar se torne um adulto que gosta de trabalhar. O brinquedo do adulto não é o futebol, não é trabalho. Então não tem uma idade, vai acontecer conforme o desenvolvimento. Tem uma fase, tem uma faixa de idade, isso combina muito com uma fase de transição hormonal do nosso corpo. A gente começa a produzir mais testosterona, o nosso eixo hormonal muda, tanto que o segundo luto é o luto do corpo. O corpo muda, pelos começam a nascer, as mãos ficam maiores, a gente começa a crescer, estica, então a gente perde o corpo da criança e recebe o corpo do adulto. O funcionamento muda, a estrutura do corpo muda, as coisas mudam no corpo. Então é um luto. Luto do brinquedo, o luto do corpo e logo em seguida vem o terceiro luto, que é o luto dos pais. Onde a criança perde, metaforicamente, os pais. Ela quer perder. É uma fase, gente, extremamente crítica e que tem que ser apoiada. Como é que você vai perceber que isso aconteceu? Os filhos começam a enfrentar os pais. E é só observar, nessa hora, os filhos estão hormonalmente se sentindo capazes de tomar decisões, capazes de viver a própria... Só que eles começam a querer atropelar o jogo inteiro. Não, agora eu vou sair de casa. Aí os pais têm que desenvolver uma outra linguagem. Como é que eu vou educar esse filho agora sabendo que ele está disposto a me enfrentar? Só que ele não tem ainda o sistema de prudência amadurecido, ele não é prudente nas coisas que ele faz. Nessa fase, por exemplo, é onde nós encontramos muitos problemas sociais. Um parêntese, para o assunto combinar, ele fica interessante o assunto com esse parêntese, que é o seguinte: a cada década, nessa fase do luto dos pais, os jovens levantam algum tipo de bandeira, algum tipo de propósito de revolução. Você tem uma década onde as mulheres não podiam mostrar os cabelos. Aí na década, minha mãe não tinha que usar chapéu. Eu vou usar cabelo solto. Eu vou fazer um penteado. Ai, minha mãe tinha que ir na praia de maiô. Eu vou de biquíni. Minha mãe não podia usar batom, eu vou usar batom. Eu vou fazer coisas que minha mãe não era capaz de fazer. Por quê? Porque eu estou enfrentando minha mãe. Ai, meu pai não seria capaz de fazer tatuagem. Eu vou fazer tatuagem. Meu pai não era capaz disso, eu vou fazer isso. Então você tem sempre, em uma década após a outra, uma geração nessa fase fazendo coisas que a geração anterior não fez. Ai, meu pai fez tatuagem. Então fazer tatuagem não tem graça. Vou colocar um piercing. Vou fazer uma coisa mais difícil do que a coisa que ele fez. O que vai vir por aí, Senhor? Esse é o problema. Socorro, Deus. A Renata já tá Já passei, o meu já passou. Esse é o problema. E por uma linha de raciocínio, isso explica a tendência, era previsível isso. Há décadas atrás, alguém falou assim, olha, vai haver uma década onde não vai existir mais a construção de casal. Não vai existir mais. Tudo bem, pode ser uma construção da sociedade, pode ser, mas vai ter um dia que o jovem vai virar e falar, cara, não tem nada para fazer mais. As gerações anteriores já fizeram tudo. O que eu vou fazer hoje? Eu vou tocar nesse ponto. Porque nessa fase do luto dos pais, se os pais não deixam os filhos crescerem, eles podem passar o resto da vida enfrentando
Eles querem chamar a atenção, eles querem mostrar que eles são maiores do que os pais. Deixa eu ir. Fala, quem então vai? Isso. Não é no ajuda sentido, aí. não é no Ajuda sentido literal Sim, que está sendo dito aqui, mas é no sentido do enfrentamento, deixá-los viver o que aquele momento pede para que eles vivam. É uma fase da educação paterna e materna onde a gente tem que aprender a trazer prudência, porque eles não têm. Agora, decisão eles já conseguem tomar. Sim. E eles já conseguem, inclusive, decidir coisas que a gente não conseguia. Sim. Nem na fase deles, nem hoje. Eles conseguem fazer coisas que eu não faria na idade dele. Eu não faria nem hoje. Ele decide fazer. Porque o instinto de enfrentamento, ele quer tanto se desgrudar, mostrar que ele é capaz, que ele está na vida adulta, que ele é capaz de tomar decisões que são mais difíceis do que as nossas. E o pai está ali para ajudar, para orientar, e não para permitir ou não, porque ele já tem essa consciência, ele já sabe o que quer. Então eu acho que, inclusive, hoje o dia, a gente vai falar disso na semana que vem, mas essa questão a fala da mãe da Larissa Manoela falando assim, eu não queria que ela aprendesse na dor. A dor é um extremo aprendizado, né? E não querer que o seu filho permita... querer evitar que o seu filho sofra ou que ele não tenha contato com a dor é um grande erro dos pais, né? Porque lá na frente... Quem vai pagar é a nora, quem vai pagar é o genro, quem vai pagar por isso então, assim, é o relacionamento. Deixa arder, né? Isso. Mas os pais pagam também. Sim, também. Né? A sociedade paga. Exatamente. Todo mundo paga. Saber criar exige muito conhecimento e chega nos Eu acho aprender na dor, inclusive, incrível. Porque eu acho que a gente aprende muito mais. E só assim que aprende, né? Eu acho que ninguém aprende com o exemplo do outro, aprende só com a vida, né? A sua própria vida. Claro que você pode se espelhar, mas eu acho que só aprende mesmo passando pelas situações. Falando sobre essa questão só dos pais, para a gente finalizar, que a gente já está quase no horário, me lembro que uma vez, hoje existem muitos cursos para pais, né? Pais e mães, hoje tem curso para tudo, né, gente? E aí uma pessoa questionou, falou, mas para que eu tenho que fazer um curso para ser pai? É tão simples, ou para ser mãe? Simples? Aí é tão simples fazer, fazer é muito simples, né? Mas aí alguém falou, pô, mas é a coisa, você faz curso para tudo. E para a coisa mais importante da sua vida, você não vai fazer? Que é ser pai, ser mãe, educar. Não, mas aonde que está assim? Quem falou que isso é simples? Não vou apontar nomes. Porque quem falou que ser pai e ser mãe é simples? Eita! Não, é simples fazer. Fazer o filho. Fazer filho é fácil. Ser pai talvez não seja. Isso, não, é isso. Não, é porque a paternidade e a paternidade responsáveis, então, aí é um longo caminho. Sim, principalmente sabendo que isso é um processo benéfico pra gente, pro pai. Não é só uma coisa que vai beneficiar o filho ou a filha, não. Os pais, eu acredito. E eu fico pensando, a gente conversando aqui, né? Eu até escrevi aqui que a gente pôs aí, né, vida a dois, né? Gente, e os poliamor? Se tá difícil conviver com um. Ah, não. Aí eu não vou Tá difícil conviver com um. Aí a pessoa põe 5 pessoas eu acho que dá muito trabalho. São 5 copos por vez. Pensa bem, aumenta. Nossa, gente, essa pia vai ficar de um jeito. Eu tô de toalha molhada na cama, assim. Pela madrugada. Esse é um assunto para um próximo episódio desse podcast. Muito bom. Vamos para as nossas considerações finais. Tiago, primeiro queria agradecer pela sua participação, deixar o seu Instagram, @TiagoPortoMentor, né? Tiago com TH, para quem quiser acompanhá-lo. E deixar suas considerações finais aí sobre o tema de hoje, né? Gente, como primeiro eu gosto sempre de falar, parabéns a vocês por manterem esse tópico, essa pauta em evidência. Falar de relacionamento, fundamental. Assim como deveria haver um manual, um curso para ser pais, deveria haver um curso para relacionamento. Você vai começar a namorar, cadê seu certificado? Deixa eu ver se você fez o curso e foi aprovado, tem que ter nota boa. Porque, primeira coisa, é muito diferente do que você fazia antes. Você gosta de conviver a dois, e não é igual conviver com sua mãe ou conviver com seu pai, que você enfrenta, que na briga você resolve tudo, não. E nem resolve, né? Então, assim, parabéns por vocês manterem sempre esse assunto em evidência. E eu vou deixar uma consideração final, pegando uma carona no comentário de que antes de se propor, né, a conviver com uma pessoa num ambiente próspero, aprenda a conviver com você. E terapia é um processo também para você aprender. Além de morar sozinho, é um processo. Escolha bem seu terapeuta, escolha bem o processo de terapia e certamente você vai dar um passo à frente, vai fazer bem a quem estiver com você depois. Muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece.
Eu só vou chorar agora, Deixa eu falar uma coisa. Vou Não, chorar, eu preciso falar uma coisa, você não Fala. vai chorar. Eu preciso falar. Ele estava falando que algumas pessoas crescem, eu ia falar assim, mas nem todas, umas crescem mais que outras. Algumas crescem Eu mais. precisava fazer esse comentário. Pode você agora. Ah, gente, nem sei. Assim, é o que o doutor Tiago falou aqui, é autoconhecimento, a gente fala isso toda vez, assim, não é fácil, tô aqui na luta, moro sozinha, faço terapia, 25 mil anos, todos os tipos de terapia, e cada vez que eu me aprofundo, eu vejo que tem mais para se aprofundar, assim, então, antes de se relacionar com o outro, aprenda a se relacionar com você, eu acho que já é um bom caminho. Não é fácil e às vezes pode ser que você não queira se relacionar com outras pessoas. Pode acontecer. Mas eu acho que é um primeiro passo ali. É você se conhecer. Renatinha Nunes. Para além do autoconhecimento, eu acho que uma vida com outra pessoa é uma escolha, né? A gente tem que lembrar disso. Você escolheu estar ali com aquele par. Então, se você escolheu, eu acho que você tem que começar a abrir sua cabeça e pensar nas trocas. É uma troca de energia, é uma troca de histórias, é uma troca de vida, né? E é uma troca de amor, né? Eu acredito muito que o amor é uma cura. Ele faz parte desse processo da gente, assim, para nos deixar mais felizes, mais equilibrados. Eu acredito no amor, eu ainda acredito muito no amor. Então, eu acho que se essa é a minha escolha, eu tenho que trabalhar para isso. Nada é fácil, né? Não adianta, muitos relacionamentos acabam com amor, né? Então, eu acho que as pessoas precisam pensar nisso. O amor não mantém, não é porque você ama que tudo vai ser perfeito. Então, o amor dá trabalho também. Né? A gente precisa trabalhar para que ele cresça, para que ele se multiplique, né? Para a gente poder ter um ambiente realmente saudável de afeto. E é sobre isso. Pego essa carona de que pode haver amor, mas dependendo do grau de dificuldades, pode abalar isso. Então, o que eu acho? Eu acho que o mundo lá fora, né? Existe um mundo lá fora que é muito difícil, né? A gente tem dificuldades no trabalho, a gente tem trânsito, a gente tem doenças, a gente tem várias questões acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente está em casa, acho que tem que ser o aconchego. Tem que ser aquele lugar de acolhimento. Então, será que mesmo é tão importante brigar por causa da toalha molhada? Ou por causa daquele copo que está sujo? Isso mesmo, eu tô com Será? você, a Brita. Será que essas coisas são tão importantes? Eu acho que não. Eu acho que ali é o lugar do acolhimento, o amor. Claro que existem problemas, existem dificuldades, precisam ser conversadas, mas assim, que dê valor, o tamanho dê o valor certo às coisas, né? Um copo talvez não seja tão importante para acabar com a noite de um casal. 25 pode. Não, e parar para pensar, Pode. é o copo? 25 pode. O problema tá no copo? Muitas vezes não é o copo é só o gatilho para disparar o que já está inflamado aqui dentro. Ou você quer jogar este copo na cara dessa pessoa e não está conseguindo. Não faça, continue sem conseguir. Não, copo não. Gente, muito obrigada a todos. Falei que era 6 horas de programa hoje. Não dá. A gente tá Não falando dá. de Sorry. curar a criança. Demora. Nós vamos precisar de mais E ele anos falou de que ia dar programas. dica, que não deu dica. Ah, vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Tá bom, combinado. @programa interessa. Tchau, gente. O episódio de hoje termina por aqui. Estamos de volta amanhã, que por acaso é sexta-feira. Vocês sabem o que tem sexta-feira. Até lá. Tchau, gente. Beijo, gente.